Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra poder estar aqui nessa noite, conhecer essa casa. Estou feliz porque o Senhor tem me dado essa oportunidade. Estar aqui é um privilégio. Quem se sente privilegiado de estar aqui nessa noite? Sente mesmo, de verdade? Sinta-se privilegiado porque não foi à toa que Davi disse: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Não havia absolutamente nenhum outro lugar melhor para que você estivesse senão na casa do Senhor. Eu queria muito que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse assim para ela, para que ela tenha certeza que estar aqui não é uma obra do acaso ou não é folga. Não. Você faz parte de uma seleção criteriosa de gente que o Senhor escolheu para estar hoje aqui. Você até pensa, né? Ah, não, eu vim porque eu programei, porque eu tenho responsabilidade. E se a gente não vigiar, a gente começa a se achar, né? Eu vim porque eu sei escolher a melhor parte. Eu vim porque para ter crente bom igual a mim, tá para nascer. Mas a Bíblia diz que é o Espírito que nos convence. Essa carne aí, principalmente para quem já trabalhou na rua hoje, ela não queria culto, ela queria casa. Né? E quantas ameaças algumas pessoas aqui até receberam hoje, né? Ameaças emocionais. Tem pais aqui que ouviram: poxa, pai, de novo na igreja? Mães, né? Mãe, toda vez agora, tudo é igreja. Esposas, né? Maridos. Então eu quero que você tranquilize essa pessoa dizendo assim para ela: olha, você está no lugar certo. Teve gente que não falou: vou dar mais uma chance para você que é esquisito, tá bom? Diga assim para essa pessoa: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora, sem esquisitice, pegue na mão dessa pessoa aí. Ai, Camila, eu não gosto. Isso é pedagógico, irmão. Toque a mão dessa pessoa aí agora. Segure a mão dela. Ai, Camila, é que eu fico sem graça. Por isso que tu segura requenguela e aí sente que a pessoa quer soltar. Você tem que segurar firme e deixar ela perceber que não se assentou-se ao lado de qualquer pessoa. Você tem que deixar ela perceber que assentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Deixa essa pessoa sentir que ela está segura se estiver aí ao seu lado. Segure a mão dessa pessoa. Diga assim para ela: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Seja profeta e diga assim: por causa disso. Diga: por isso. Até o que era para dar errado, esse ano vai dar certo. Porque você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus está alinhando a nossa vida, aplainando o nosso caminho. Não é todo dia que Ele manda, mas hoje Ele diz: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Oh glória, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcos, Deus abençoe sua vida. O senhor é tão simpático. O senhor é carioca? É carioca? Não é paulista? Estranho. É brincadeira, o senhor é top. Pastora Ju, a senhora é carioca? Também não? Meu Deus, quanta gente nascendo da água e do Espírito aqui em São Paulo. Falando sério agora, de verdade, é uma alegria estar aqui hoje, viu? Deus abençoe. Uma vez eu fiz um post na minha rede social falando só sobre São Paulo, uma casa acolhedora. Eu digo para todo mundo, principalmente para quem vem de fora, né? Imigrantes nacionais e internacionais encontram casa aqui. Você é um bem-aventurado em morar em São Paulo. Corta esse pedaço aí para o pessoal do Rio de Janeiro. Mas olha, é a verdade. Deus abençoe, viu? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo de número 21, glória a Deus. Capítulo 21, Gênesis.
Faz um favor para mim, você já deixou marcado aí Gênesis 21? Deixa selecionado, mas volta e dá uma olhada no capítulo 16 comigo, antes de Gênesis 21. Deixa separado aí esses dois. O meu, apenas uma folha separa um capítulo do outro. É o caso do seu, não? Não é o teu caso, né? Tu tá esperando aparecer aqui, né? Tu vai aprender a mexer nessa Bíblia aí, hein, menino? Depois fica pagando mico aí. Abre Marcos lá na frente, Apocalipse lá no meio, Isaías lá atrás. Você trata de usar a Bíblia. Gênesis 16, verso 7 em diante. Quem achou, diga amém. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, a fonte que está no caminho de, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora. O anjo disse volta. O anjo disse o que, gente? Volta. Isso, volta para a tua senhora. Olha que coisa difícil o anjo está pedindo para Agar. E humilha-te debaixo das suas mãos. Volta para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não poderá ser contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será como um jumento selvagem. Diga comigo, selvagem. Diga bem forte, selvagem. Isso. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará distante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, dizendo: tu és Deus que me vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai e está entre Cádiz e Barede. Assim Agar deu um filho a Abraão e pôs o seu nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. E tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Vai lá para o 21. Verso 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava. Deita fora esta escrava. Nessa versão aqui diz: livre-se. Eu gostei dessa versão. Livre-se daquela escrava aí do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Verso 11. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, nem por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Pronto, ali também está despediu. Diga comigo, despediu. Diga, despediu. Presta atenção, lá no capítulo 16, Agar fugiu, tá bom? Complete aí para você não esquecer. Lá no capítulo 16, Agar fugiu. De novo, lá no capítulo 16, a serva Agar fugiu. Mas no capítulo 21, Abraão Então no 16 ela, mas no 21 ela foi. Legal. Conjuga verbo muito bem. E foi andando errante pelo deserto de Beceba. Alguém aqui que se atentou bem à leitura, lembra qual era o nome do primeiro deserto do capítulo 16? Qual era o nome? Eu quero que você grave isso. Sur significa muro.
O que significa Sur? Então deserto de Sur significa deserto do? Deserto de Sur significa deserto do? Muro é aquilo que te dá limite. Muro é aquilo que você bate de frente quando quer insistir. Quando você foge, o mais longe que você chega é de cara no... Só que agora ela foi despedida, ela não está em fuga. Agora ela foi mandada embora. Grita comigo e diga: liberdade! Liberdade! Parece que você não foi livre ainda. Nunca viu aquele filme Coração Valente? Diga comigo: liberdade! O som está bem aberto para a galera? O som está bem aberto ou o compressor está apertado? Que a liberdade deles está meio presa. Liberdade é o que há de mais precioso. Nunca pronuncie liberdade como se pronunciasse qualquer palavra. Homens matam e morrem por liberdade. Tem pessoas agora querendo 15 minutinhos ou celebrando liberdade com 15 minutinhos de sol no pátio de uma penitenciária. Só para que desfrutem aparentemente de um pouco de... Então entenda, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E dentre todas as obras que estão entre as prioridades de Jesus, liberdade é a principal dentre todas elas. Por isso a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Agora veja como liberdade não é um conceito sobre estar preso ao redor, em volta de paredes ou livre. Paulo mesmo vai dizer: prendem a mim, mas não prendem a palavra. Prendem a mim, mas não prendem a minha alma. Prendem a mim, mas não prendem a minha consciência. Ele diz: porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Então veja como o conceito de liberdade, uma vez que é alcançada verdadeiramente, não pode ser limitada por nenhuma circunstância ao seu redor. É por isso que a palavra de Deus orienta dizendo: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente. Por isso ele não diz sereis livre, mas ele diz verdadeiramente sereis livre, porque parte da ideia de que verdadeira liberdade não é de fora para dentro, mas ela consiste de dentro para fora. Então eu vou te pedir para gritar liberdade mais uma vez, e eu quero que você compreenda que liberdade não é sobre voar ou ter asas. Liberdade não é sobre atravessar fronteiras de um país para o outro a hora que quiser. Liberdade não é apenas as circunstâncias financeiras que alguém pode ter aqui de comprar o que quer, na hora que quer e do jeito que quiser. Liberdade trata-se de uma consciência convicta que não pode ser parada nem interpelada por nenhuma ideologia, muro, grade, barreira ou cova. Liberdade de quem é liberto por Cristo, nem a cova, nem a morte, nem a lápide podem pará-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para gozar de uma vida eterna, onde só aqueles que alcançaram esse nível de liberdade aqui poderá desfrutar desta mesma liberdade lá. Qual é a palavra de ordem nessa noite? Qual é a palavra de ordem nessa noite? Bora! Qual é a palavra de ordem nessa noite? Liberdade! Liberdade não é barato. Se fosse, não valia tudo que vale. Tudo que custa muito caro é porque é muito valioso. Agar vai receber a sua liberdade. Quando você olha a história da vida dela sendo contada lá no capítulo 16, quando Sara queria que ela deitasse com Abraão, seu marido, porque Sara ainda não conhecia o nível do poder do Deus que havia chamado sua casa, e ela ainda não compreendia que Deus não dependia de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir uma promessa. Então, levando em consideração que ela já era muito avançada em idade, ela pensa que Agar, por ser uma serva fiel, daquelas que subiu do Egito depois da passagem de Abraão e dela por lá, fosse uma daquelas em que ela poderia confiar. E de fato ela era de confiança. Aonde está a prova disso? A prova disso é que muitas pessoas querem criticar Agar como se ela tivesse seduzido Abraão para deitar em sua cama, quando na verdade ela tinha uma diferença de idade absurda de um homem que ela na verdade já servia há muito tempo como Senhor, respeitando como Senhor, e agora vai ter que se ver na situação de certa maneira deixar ser usada como parte do serviço de sua casa, para poder cumprir a ordem
da sua senhora, visto que é leal a ela. Sara não escolheu qualquer pessoa, Sara escolheu uma serva fiel. Então aprenda a entender a condição de Agar. Ela não é uma prostituta. Ela não é uma mulher leviana, como às vezes a gente quer colocar, só porque simplesmente dela não foi gerado o filho da promessa. Então entenda a condição, não do jeito que a sociedade quer romantizar, mas do jeito que está escrito na palavra. E agora, amando de Sara, Agar vai deitar-se na cama de Abraão, e fértil como era, ela vai conceber e ela passa a gerar um filho. Depois de obedecer essa ordem de Sara, Sara não estava preparada para ver o crescimento de uma nação no ventre de Agar. Porque Agar não vai passar todas as aflições que vai passar a partir de agora, só porque é uma mulher gestante, não que isso já seja pouco. Mas ela vai passar o que vai passar agora, porque uma vez que ela carrega a semente de Abraão, ela carrega mais do que um filho, ela carrega uma nação. Você nunca parou para pensar que existem dores, frustrações, níveis de perseguições, dos quais você é impelido, afligido, e você às vezes fica pensando, meu Deus, só por causa de um emprego? Só por causa de uma liderança? Só por causa de uma unção? Só por causa de um ministério? Tem gente aqui que pensa até que a perseguição está ligada à sua aparência. Só porque eu sou assim, só porque eu sou assado, e o Senhor está dizendo para mim e para você, não. É porque você se vê apenas diante de um projeto, mas Deus vê uma nação.